muitos dias há num dia só, porque as coisas mesmas os compõem, com sua carne ou ferro, que não me tenha essa matéria a tempo, suja ou não, os compõe, nos silêncios aparentes ou grossos, como colchas de flanela, ou água vertiginosamente imóvel, como na Quinta dos Medeiros, no poço da quinta, coberto pela sombra pânica das árvores, de galhos que subiam mudos como enigmas, tudo parado, feito uma noite verde ou vegetal e de água. Muito embora, em cima das árvores, por cima, lá no alto, resvalando seu costado luminoso nas folhas, passasse o dia, o século XX. Os resmungos são o fato de eu viver pensando no país, me preocupando com as coisas que acontecem, com as dificuldades que o povo passa, com a corrupção, com todos os erros que a gente está vendo, assistindo. Aí eu resmungo, quer dizer, eu fico irritado, fico revoltado e tal. A poesia é outro assunto. Que dizer da circulação da luz solar arrastando-se no pó debaixo do guarda-roupa entre sapatos e da circulação dos gatos pela casa, dos pombos pela brisa. E cada um desses fatos numa velocidade própria, sem falar na própria velocidade que em cada coisa há, como os muitos sistemas de açúcar e álcool numa pera, girando, todos em diferentes ritmos, que quase se pode ouvir, e compondo a velocidade geral que a pera é. Do mesmo modo que todas essas velocidades mencionadas compõem nosso rosto refletido na água do tanque, o dia que passa ou passou na cidade de São Luís. No momento que eu escrevo a poesia, é um estado especial. Nesse momento o que importa são outras coisas. Mas eu sou um cidadão, quer dizer, eu sou uma pessoa ligada ao meu país, à sociedade e aos problemas. Não posso me livrar deles, não posso, e nem quero me livrar, eu quero que eles sejam resolvidos. Eu sou uma pessoa participante. E antes que Boa Morte, levado pela aflição, em 6 peitos diferentes varasse seu coração, Chico Vaqueiro chegou. Compadre, não faça isso, não mate quem é inocente. O inimigo da gente, lhe disse Chico Vaqueiro, não são os nossos parentes. O inimigo da gente é o coronel fazendeiro. O inimigo da gente é o latifundiário, que submete nós todos a esse cruel calvário. Pense um pouco, meu amigo, não vá seus filhos matar. É contra aquele inimigo que nós devemos lutar. Que culpa tem os seus filhos? Culpa de tanto penar? Vamos mudar o sertão para a vida deles mudar. É um período também do Brasil e da minha poesia. Hoje eu não faço poesia política porque a situação é outra. Naquela época havia uma série de fatores que determinaram a minha participação ativa no processo político, inclusive como membro do CPC da UNE, e como membro do Comando Geral dos Trabalhadores Intelectuais, enfim, e o Brasil todo fervia envolvido nas questões da reforma agrária, da reforma urbana, da reforma universitária, das questões relacionadas com remessa de lucros, a autonomia econômica brasileira, a presença do imperialismo muito forte
na sociedade, sobre a economia do país. Então, todas essas questões eram muito presentes no país e nós participávamos dessa luta, eu e os intelectuais de tudo quanto é Estado do Brasil. O Brasil fervia naquela época, lutando por uma transformação da sociedade. Hoje é diferente. Não é que os problemas tenham sido resolvidos, mas é que as coisas mudaram e a minha luta hoje, quando se refere à questão social, é muito mais através das crônicas que eu escrevo, das palestras que eu faço, das entrevistas que eu dou. Não é na minha poesia. Claro que essas questões são atuais. Agora, é diferente eu digo aqui, eu não escreveria esse poema hoje, mas eu nas crônicas digo a mesma coisa. Dois anos depois, tudo estava pronto para começar a filmagem. Mas no dia 15 de janeiro de 1964, houve um conflito perto de Sapé, envolvendo de um lado policiais e empregados de uma usina, e do outro camponeses. 11 pessoas morreram no conflito. A região foi então ocupada pela Polícia Militar da Paraíba, tornando impossível a filmagem no local. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo meu poema vai nascendo, como no canavial nasce verde o açúcar. No povo meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo em meu poema se reflete, como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo seu poema aqui devolvo, menos como quem canta, do que planta. Eu botei esse nome porque é um nome genérico. É claro que muitas das crônicas são até muito mais líricas, outras são analíticas. Eu botei porque eu tinha que botar um nome, então eu botei esse nome que, de um certo modo, me define um pouco também na minha atitude diante da sociedade. Mas é claro que as crônicas, cada crônica é uma crônica. A minha infância não vive em mim como lembrança da minha infância, não vive. Mas eu acho que a criança é outra coisa. O menino está presente nas pessoas, numas mais, noutra menos. Eu acho que nos poetas e nos artistas o menino está sempre mais presente do que costuma estar nas demais pessoas. Ferreira Goulart, naquela época, final dos anos 70, era a época do poema sujo, época de abertura, anistia. E Ferreira Goulart era um grande poeta e era um poeta que simbolizava também o cara que era socialista. Então, Ferreira Goulart foi o primeiro grande poeta da minha vida. São Luís, segundo movimento. Você viver numa cidade como São Luís do Maranhão e você viver numa cidade como São Paulo
tem alguns aspectos urbanos do dia a dia que te influenciam, com certeza. Não é à toa, por exemplo, que a minha preocupação com a imagem, com a espacialização do poema na página, ela se intensifica muito mais quando eu vim para São Paulo, que eu vivo numa cidade que tem uma arquitetura urbana muito mais caótica, muito mais de um urbano mais agudo. São Luís não, é uma cidade litoral que tem praia, e alguns dizem que se tem praia tem coração. Então tem os aspectos do tempo, do vento, do sol, tudo isso tem umas influências na forma como tu lidas com a tua emoção. São Luís é uma cidade muito especial, a cidade que tem essa luz azul, espessa, é uma cidade tropical, uma cidade que tem uma história, né? E uma cidade de poetas, e que foi durante muitos anos um dos principais centros culturais do país. Tanto que ela era chamada até de Atenas brasileira, porque lá se escreveu a primeira gramática da língua portuguesa no Brasil, foi feita no Maranhão por Sutério dos Reis. O primeiro sociólogo, estudioso da sociologia brasileira é João Francisco Lisboa, maranhense, lá o grande poeta do Brasil, do indianismo, do romantismo, Gonçalves Dias. Então, era um número enorme de escritores, de poetas, de estudiosos, de eruditos. As primeiras traduções dos clássicos latinos e gregos foram feitas no Maranhão. Então, é toda uma tradição que essa cidade tem e ela preserva isso. Não é à toa que até hoje lá existe uma quantidade enorme de poetas, porque a cidade favorece a isso por sua história, por sua tradição. Que importa o nome a esta hora do anoitecer em São Luís do Maranhão, à mesa do jantar, sob uma luz de febre entre irmãos e pais dentro de um enigma. E a São Luís está em mim permanente. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu seria outra pessoa se não tivesse nascido lá, não seria a pessoa que eu sou. Eu tenho certeza disso. E não escreveria a poesia que eu escrevi. Não só o poema sujo, as outras também. A cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore. Não da mesma maneira que um pássaro, a imagem dele, vá na água. E nem da mesma maneira que o susto do pássaro está no pássaro que eu escrevo. A cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira e de maneira distinta de como está em si mesma. A cidade não está no homem, do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Eu reitero a coisa como se eu estivesse querendo imprimir na mente das pessoas a gravidade do que é isso, para elas prestarem atenção nisso. Ferreira Goulart, ele tem um gato, de nome Gatinho, que senta no colo dele quando ele está no computador. E aí tem uma árvore, ele mora em Copacabana, que começou a crescer e subiu e está invadindo a janela da casa dele, né? Mas tem momentos que ele fala que ele abstrai tanto do mundo real que ele...
a árvore deixa de ter uma presença física, né? Embora esteja praticamente a meio metro dele. Confesso a você que a minha relação com a natureza é até uma relação meio conflitual. Uma coisa é o meu gatinho que eu amo, que faz parte da minha vida, é as pessoas, é a cidade onde eu nasci, isso é uma coisa. Agora, mas a natureza, ao mesmo tempo, por um lado, é assustadora. Eu sou inteiramente a favor da preservação da natureza, eu me revolto com o que acontece hoje e com a resistência de um presidente como o Bush de se negar a assinar o Tratado de Kyoto, o Protocolo de Kyoto, quer dizer, e do capitalismo em geral, de não ver a necessidade que tem de salvar o planeta. Eu fiquei na política por muito tempo e me orgulho da minha contribuição. Você está brincando comigo? Isso é um desastre nacional. Essa produção acelerada, industrial, que consome as matérias-primas do planeta, que esgota as reservas da natureza e tudo, que são coisas muito graves. Felizmente, até dentro do próprio Estados Unidos já há governadores se despertando para isso e se mobilizando, mas isso é uma coisa preocupante. A natureza, na relação com o homem, ela é transformada, ela é, na verdade, expressão cultural. Além de ser natureza tal como é, mas a natureza é transformada pelo homem. E ela, no fundo, vira expressão cultural e expressão humana. Essa transformação pode ser por bem, pode ser por mal. Em geral, na história do homem, ela está sendo por mal, né? O homem teria que ter a medida exata de saber se relacionar com a natureza para evitar de destruí-la, né? Esta varanda fica à margem da tarde, onde nuvens trabalham. A cadeira não é tão seca e lúcida como o coração.
Só à margem da tarde é que se conhece a tarde, que são as folhas de verde vento e o cacarejar da galinha e as casas sob um céu, isso diante de olhos. E os frutos, e também os frutos, cujo crescer altera a verdade e a cor dos céus. Sim, os frutos, que não comeremos, também fazem a tarde, a vossa tarde, de que estou à margem. Há, porém, a tarde do fruto, essa não roubaremos, tarde em que ele se propõe a glória de não mais ser fruto, sendo, mas de esplender não como astro, mas como fruto que esplende. E a tarde futura, onde ele arderá como um facho efêmero. Em verdade, é desconcertante para os homens o trabalho das nuvens. As pessoas, muitas vezes, isso eu estava me referindo, na verdade, ao conflito no Oriente Médio de judeus e palestinos, porque tinha acabado de falar um escritor palestino sobre isso, naturalmente tomando a posição dos palestinos. Aí se vê um judeu, toma uma posição do judeu. Então eles estão numa guerra que tem 60 anos, todos têm razão e a guerra não acaba. A única forma da guerra acabar é parar de ter razão. Sentar numa mesa e dizer, esquece tudo, vamos fazer a paz. Isso que é. Então eu digo, na família, a mesma coisa. Você começa a brigar com sua mulher, discutir por uma coisa qualquer, aí briga. Termina, você ganha a discussão, aí ela vai embora pro quarto e você fica na sala chateado. Ganhou o quê? Ganhou nada. Quer dizer, então eu falei, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. É isso que é. E também isso vale para os povos. Chega de ter razão. Vamos fazer a paz, parar de guerrear e de levar as pessoas à morte, à destruição. Isso é uma insensatez. Só por ter razão. E religião é terrível, porque religião tem sempre razão. Religioso tem sempre razão, aí não tem saída. Livro do ano ficção. Resmungos de Guerreiro. Corpo, meu corpo, que tem um nariz assim e uma boca, 2 olhos, e um certo jeito de sorrir, de falar, que minha mãe identifica como sendo de seu filho, que meu filho identifica como sendo de seu pai. Corpo, que se para de funcionar provoca um grave acontecimento na família. Sem ele, não há José Ribamar Ferreira, não há Ferreira Goulart. Ernesto Che Guevara, teu fim está perto. Não basta estar certo para vencer a batalha. Ernesto Che Guevara, entrega-te à prisão. Não basta ter razão para não morrer de bala. Ernesto Che Guevara, não estejas iludido. A bala entra em teu corpo como em qualquer bandido. Ernesto Che Guevara, por que lutas ainda? A batalha está finda antes que o dia acabe. Ernesto Che Guevara, é chegada a tua hora e o povo ignora se por ele lutavas.